Desde o último culto, Deus, Ele veio ministrando ao meu coração um assunto, e a semana inteira, esse assunto, ele está fervendo, está borbulhando dentro de mim, e eu, hoje preciso colocar para fora o que Deus tem ministrado ao meu coração. Eu vou até pedir para o Fábio colocar como tema aí da live, Fábio, o tema da mensagem. Coloque assim: você entendeu errado a graça. Você entendeu errado a graça. Irmãos, eu amo a mensagem da graça. O evangelho da graça é bíblico. Eu amo ouvir a graça. Há 7 anos atrás, há 6 anos, vai completar 7 anos, mas há 6 anos atrás, eu comecei a ouvir o evangelho da graça, eu comecei a estudar o evangelho da graça, e isso trouxe para mim um grande crescimento, em todas as áreas da minha vida. Isso tirou muito peso que eu carregava, isso me colocou mais ativo na obra de Deus, e o evangelho da graça é algo poderoso. Só que a Bíblia, ela vai falar muitas coisas acerca do evangelho. Pelo menos no Novo Testamento, a Bíblia, ela vai usar 3 expressões para falar do evangelho: o evangelho da graça, o evangelho do reino e o evangelho eterno. Hoje eu quero falar sobre o evangelho da graça e o evangelho do reino. Outra hora, talvez até aí numa live que a gente vai fazer, a gente vai aprofundar mais com alguns textos, para a gente falar dos 3 ao mesmo tempo. Mas aqui não há tempo para explicar. Eu não estou aqui fragmentando o evangelho. O evangelho é um só. O evangelho é a boa notícia de Deus. Mas podemos dizer que o evangelho, ele se classifica em 3 capítulos. E o primeiro capítulo é o evangelho da graça. É a boa notícia que fomos salvos pela graça, redimidos pela graça. O primeiro capítulo do evangelho, na sua plenitude, na sua forma completa de se entender, é o evangelho da graça. Mas o evangelho, na sua forma completa, na sua plenitude, ele é o evangelho da graça, ele é o evangelho do reino, ele é o evangelho eterno. Se nós não entendemos o evangelho na sua forma completa, na sua forma plena, nós vamos ficar equivocados, nós vamos ter equívocos, interpretação equivocada acerca do evangelho. E é nesse assunto hoje que eu quero falar. É nesse assunto que eu quero abordar sobre a graça de Deus e também o evangelho da graça e o evangelho do reino. Com esse tema: você entendeu errado a graça. Você entendeu errado a graça. Pastor, como é possível alguém entender errado a graça? Você vai entender que, assim, no decorrer da mensagem, dos textos e das explicações que eu vou aqui abordar, você vai entender que a graça, ela pode ser equivocada. Podemos interpretar ela de forma equivocada. Isso, eu quero trazer esse assunto devido talvez por causa do momento que estamos vivendo. Eu gosto muito de assistir pregações, eu gosto muito de assistir ministrações de vários pregadores, e eu tenho percebido que alguns pregadores têm falado muito de graça. Eu tenho percebido que alguns pregadores têm abordado assunto somente da graça, mas ao mesmo tempo que eu assisto a alguns, não digo que são todos, mas existe alguns pregadores que quando eu ouço, eu sinto no espírito algumas interpretações equivocadas. E aí eu quero passar para os irmãos algumas coisas que Deus tem falado comigo acerca do evangelho da graça. Aleluia. Então vamos lá, deixa eu abrir aqui os meus textos que deixei anotado.
Glória a Deus. Amém. Então o tema da mensagem é: você entendeu a graça errado. Abra a tua Bíblia comigo no livro de João, o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6, verso 38. João, capítulo 6, verso 38. Diz assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus disse isso: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo que a graça é uma mensagem que ela tem assim alcançado uma proporção muito grande. Glória a Deus por isso, porque a mensagem da graça, o evangelho do reino, é a boa notícia que fomos salvos pela graça. O evangelho da graça é o evangelho que alcança aqueles que se julgam incapazes, aqueles que se julgam desprezados, aqueles que olham para si mesmo e não vê algum valor. O evangelho da graça vem para falar para ele que ele é amado. O evangelho vem para ele, para que ele possa entender que existe um pai que ama ele e que pagou um preço muito alto. A graça, ela é de graça para nós, que recebemos o evangelho da graça. Mas a graça, ela custou caro. É que nós somos alcançados pelo favor imerecido. Isso não quer dizer que a graça, ela não tem valor. Pelo contrário, a graça, ela vale muito. Foi um preço muito alto. Deus, ele pegou o seu melhor, o seu único filho, e ele enviou para morrer, para fazer uma substituição. Ele enviou o seu filho como um cordeiro para ser sacrificado, um cordeiro para ser um substituto, para morrer no lugar do culpado. Essa é a graça, é o amor de Deus nos alcançando de forma incondicional. Esse é o evangelho da graça. E você pode perceber que o tempo em que nós estamos vivendo, o evangelho da graça tem alcançado uma proporção muito grande. Você percebe pelas músicas. As músicas, elas falam de graça. As músicas hoje, as músicas mais novas, que está aí no sucesso, que está no auge aí do seu sucesso, elas falam de graça. Elas falam de adoção. Meu pai me adotou. Elas falam, esse louvor que nós cantamos aqui agora, embora não é um louvor novo, mas esse louvor que nós cantamos aqui, o último, do Geraldo Guimarães, ele é um louvor que eu ouvi lá no começo, quando eu estava começando a ouvir a graça. Fala da maravilhosa graça, que nós somos alcançados pela graça. Fala que nós não merecíamos, fala do favor merecido, fala que é o maior milagre, é o maior milagre. E a verdade, é o maior milagre que pode acontecer na vida de uma pessoa, ser alcançado pela graça. Vivemos um tempo em que as pessoas, baseado nesse texto, eu quero fazer um comentário aqui que eu coloquei como observação, que eu escrevi. João 6,38 diz, Jesus disse: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Vivemos um tempo em que as pessoas lutam para defender uma vida que só traz benefício para si mesmo. O oposto de Cristo, o oposto daquilo que Jesus disse. Em tudo, essas pessoas procuram satisfazer a sua própria vontade. Elas julgam que isso é viver na graça. Não vejo graça nenhuma nisso, até porque a graça é uma pessoa, e é a pessoa de Cristo. E se você realmente vive na graça, você no mínimo seria parecido com Ele. Não use como pretexto a pessoa de Cristo, a graça, para viver cultuando o seu próprio ventre. Irmãos, a graça não tem nada a ver com satisfazer os seus próprios interesses. A graça não tem nada a ver com cultuar o seu ventre. Não faça da graça um evangelho que você manipula a fim de satisfazer os seus desejos, a fim de satisfazer aquilo que te convém. Porque Jesus disse
eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. É a própria graça em pessoa declarando: eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Muitos cometem equívocos porque não compreendem o evangelho na sua plenitude, e por causa disso, eles começam a fazer do evangelho da graça um evangelho para satisfazer a si mesmo, distorcendo tudo aquilo que Jesus viveu na prática, tudo aquilo que Jesus fez em prática. Nós precisamos entender que o evangelho, ele tem as suas três expressões: evangelho da graça, evangelho do reino e evangelho eterno. Como eu já disse, eu não estou fragmentando o evangelho, é um só, mas ele tem 3 capítulos que eu quero abordar aqui. O primeiro capítulo é o evangelho da graça, é a boa notícia da graça de Deus. Paulo diz em Atos dos Apóstolos capítulo 20, verso 24. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 24, Paulo diz assim: mas em nada tenho a minha vida como preciosa para mim, contando que complete a minha carreira e o ministério, observe, irmãos, e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Paulo, ele afirma aqui que ele recebeu o ministério de dar testemunho da graça de Deus. Agora, Cristo, por outro lado, ele vai afirmar que ele veio para anunciar o evangelho do reino. Lucas capítulo 4, verso 43. Lucas capítulo 4, verso 43. Diz assim: ele, porém, lhes disse: é necessário que também as outras cidades eu anuncie o evangelho do reino de Deus, porque para isso é que fui enviado. Observe, irmãos, Paulo fala que ele recebeu o ministério de dar testemunho da graça de Deus. Paulo, ele pregou a graça, ele falou muito de graça. Jesus, ele fala que ele veio para anunciar o evangelho do reino de Deus. Observe que Paulo, ele afirma que ele dá testemunho do evangelho da graça de Deus, mas Jesus, ele afirma que ele veio para anunciar o evangelho do reino. Aqui nós já percebemos que o evangelho, na sua plenitude, ele aborda o capítulo da graça e o capítulo do reino. Se nós não compreendermos o que é evangelho da graça, o que é evangelho do reino, nós não vamos conseguir ter uma interpretação de forma completa, na sua plenitude, de que é o evangelho de Deus. Vamos abordar aqui algumas coisas acerca do reino. Por exemplo, evangelho do reino. Reino de Deus, na prática, é um chamado a um novo estilo de vida. O reino de Deus, na sua prática, ele te chama para uma prática, a um novo estilo de vida. O reino, ele me posiciona a andar em novidade de vida. O reino, ele me custa tudo. Paulo pregou a graça, Cristo pregou o reino. O reino é um chamado ao discipulado. Exemplo, o Sermão do Monte, Cristo pregou o reino para os discípulos, mas a graça para a multidão. Observe que, se você analisar que o Sermão do Monte, a Bíblia fala que havia uma multidão, Jesus, ele foi para o monte e os seus discípulos se aproximaram dele. Isso está registrado lá em Mateus, no capítulo 5. Mateus capítulo 5 está registrado o Sermão do Monte. O Sermão do Monte não é para a multidão. O Sermão do Monte é para quem ouviu a graça. O Sermão do Monte é para quem recebeu a graça. Uma vez que eu sou alcançado pelo Evangelho da Graça, que é o primeiro capítulo do Evangelho, eu sou conduzido a ouvir o Evangelho do Reino. Por quê? Porque o Evangelho da Graça, ele me coloca dentro do reino. E o reino, ele vai anunciar para mim que eu fui chamado para praticar as boas obras. O que é praticar as boas obras? É andar em novidade de vida, é andar pelas obras que já estão prontas. Ou seja, o evangelho do reino vai anunciar que a partir de agora, uma carreira me é proposta,
A partir de agora, eu estou inserido a uma carreira. O Evangelho da Graça, ele diz que eu nasci de novo. O Evangelho da Graça, ele fala que eu sou uma nova criatura. Mas o nascer de novo não é o fim, é o começo de uma vida onde uma carreira nos é proposta. E o que coloca eu no reino de Deus é o Evangelho da Graça. Mas o que vai trazer o posicionamento meu no Evangelho, no reino de Deus, é ouvir o Evangelho do reino e praticar as boas obras. Glória a Deus, aleluia. Queria ouvir um aleluia seu, mas não posso, né? João capítulo 13, verso 34, diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que também vós vos ameis uns aos outros. Observe que esse texto, ele está afirmando, Jesus está afirmando, que um novo mandamento ele está dando. Novo Testamento. No Novo Testamento, Jesus ele diz assim, ó: um novo mandamento eu vos dou. Ame uns aos outros, como eu vos amei. Observe que existe um padrão para você amar o próximo. Qual é o padrão? O padrão é o mesmo amor que Ele te amou. Talvez ainda você não tenha a revelação de tão grande amor Deus manifestou a você. E por causa disso, você não vai conseguir amar de acordo com o que a Bíblia diz. Mas uma coisa eu falo para você: a revelação que você tem do amor de Deus, ainda que você está aprendendo, conhecendo o amor de Deus, é o suficiente para você amar o teu próximo da mesma maneira. Se você conhece pouco do amor de Deus, ame o teu próximo da mesma maneira que Deus te amou. Se você ama, se você conhece o amor de Deus na sua profundidade, na sua essência, ame o teu próximo com profundidade e essência no amor que você recebeu. Não pode ficar na palavra, porque nós não amamos por palavra. O reino de Deus é prática. O reino de Deus é você manifestar o reino. E como que manifesta o reino? O reino você manifesta ele praticando. O reino é obras. Obra significa tudo aquilo que você faz por meio do seu corpo. É comportamento, é atitude. Jesus disse para os discípulos: se a vossa justiça não exceder as dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma vocês entram no reino. Porque o reino não é aparência. O reino não é vocês pregar algo que vocês não vivem. O reino não é vocês colocar um jugo em cima das pessoas que você não carrega. Paulo, ele teve problema na época que ele começou a pregar a graça. Algumas pessoas que ouviam a graça, elas migraram. Deixa eu achar aqui. Elas migraram do legalismo para uma liberdade que levou eles à libertinagem. A graça de Deus, irmãos, não é legalismo. A graça de Deus não é libertinagem. O que é legalismo? Legalismo é um evangelho que diz que você é salvo pelas obras, que diz que você tem que fazer tudo certinho para ser salvo. Isso não é graça, porque a graça é a boa notícia de Deus, que você foi salvo pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, verso 8, diz isso, que você foi salvo pela graça, por meio da fé, não veio das obras. Isso é evangelho da graça. Então o evangelho da graça não é legalismo. Alguns estudiosos da Bíblia, eles dizem que aqueles que saem do legalismo, da lei, né, aqueles que foram libertos da ordenança judaica,
e vai para um outro ponto de extremo da graça, a ponto de se tornar uma libertinagem, ele chama isso de síndrome dos Gálatas. Os estudiosos da Bíblia diz que a síndrome dos Gálatas são aqueles que eles foram resgatados do legalismo, das ordenanças judaicas, mas eles saíram de um extremo e foi para o outro extremo, que chama-se libertinagem. Legalismo não é graça de Deus. Libertinagem, liberdade que dá ocasião à carne, liberdade que não traz responsabilidade como embaixador de Cristo, como um agente do reino, ministro da nova aliança. Liberdade que leva você à libertinagem não é graça de Deus também. O Evangelho, ele é crucificado no meio de dois ladrões, assim como Cristo foi. Quem são esses dois ladrões? Legalismo e libertinagem. Esses dois querem roubar a essência da graça de Deus. Esses dois querem roubar o Evangelho na sua forma completa, na sua forma plena de ser. Nós não podemos cair nesse engano. Nós estamos vivendo um tempo em que o reino de Deus está para se manifestar de forma completa. Ele já se manifesta por partes, através daqueles que hoje assumiram a sua posição no reino, aqueles que hoje vivem manifestando o reino de Deus na terra. Esses estão manifestando o reino por partes, mas o reino de Deus, ele vai se manifestando na sua forma completa. Mas muitos daqueles que foi alcançado pela graça estão sendo enganados pelo evangelho dessa geração, um evangelho que está visando essa pessoa ficar no comodismo, um evangelho que está levando essa pessoa a acreditar que ela não precisa fazer nada. É certeza, é um fato que Jesus, ele fez todas as coisas. É um fato que Jesus, ele fez uma obra completa, a obra está consumada. Mas isso diz respeito à graça de Deus na sua vida. Mas a partir do momento que você é alcançado pela graça, Paulo diz: não torne a graça de Deus vã na sua vida. A partir do momento que você recebeu a graça, a obra consumada, você nasce de novo. Uma carreira te é proposta. Você é introduzido em um reino. E nesse reino, você é chamado para andar nas boas obras. Efésios capítulo 2, verso 10. Coloca aí Efésios 2, 10. Olha lá o que diz: porque somos feitura sua, isso é obra consumada da cruz, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Andar nas boas obras é praticar as boas obras, não é falar delas, é praticar. Paulo ele vai exortar, admoestar os seus discípulos, porque ele usa esse termo: vocês estão inchados. Vocês estão inchados. Vocês podem ter 10 mil anos em Cristo, mas nada adianta se vocês não praticar, se vocês não serem meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo ele declara essa verdade, porque ele percebe que os irmãos estavam fugindo. Ele percebe que os irmãos não estavam querendo seguir o mesmo andar dele. Paulo sofreu perseguição, Paulo sofreu açoites, Paulo foi apedrejado, Paulo ele sofreu prisões. Ele disse: eu trago em meu corpo as marcas de Cristo. O corpo de Paulo era cheio de cicatriz. Só que aqueles que estavam ouvindo a graça não queriam passar por nada disso. Só que tudo isso que Paulo fez foi no descanso da alma, porque a palavra de Deus, ela traz descanso, a graça traz descanso. Paulo fez tudo isso com alegria, com descanso na alma, mas o seu corpo desfaleceu, o seu corpo foi gastado na obra, o seu corpo não teve descanso. Sabe o que Jesus disse para os discípulos? Jesus disse assim,
Os passarinhos têm ninhos, as raposas têm covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar sua cabeça. Quando eu ouço um evangelho sendo pregado hoje, pessoas falando, nem parece que é o evangelho que Cristo pregou. Nem parece que é o evangelho do reino. Nem parece que foi as pessoas alcançadas pela graça. Onde já se viu isso? Imagine se fosse naquele tempo de Jesus uma pregação dessa que está se pregando por aí. O que ia acontecer naquela época de Jesus? Muitos iam falar assim: ó, Pedro, você não precisa largar o seu barco, não é? Você não precisa largar o seu barco, largar a sua rede. Dá para você pregar o evangelho, mas trabalhar. As coisas não é assim não, Pedro. Vai deixar tudo? Vai deixar seu barco? Vai deixar sua profissão? Irmão, Cristo pregou o evangelho do reino. Cristo, ele também falou do evangelho da graça. Mas Cristo pregou mais reino do que graça, porque Ele não veio para falar dele mesmo, mas Ele veio para falar do reino que Ele veio implantar nessa terra. Mateus capítulo 11, verso 28. Mateus 11, 28. Jesus anunciando o evangelho da graça, aqui. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Cristo, Ele falou: vinde a mim. Você que está cansado, você que está oprimido, porque eu vou aliviar você. Eu vou trazer descanso para a sua alma. É alma, descanso para a alma. Sabe o que é descanso para a alma? É você ter trabalhado o dia inteiro, corpo cansado. Sabe o que você precisa para descansar o teu corpo? Uma boa noite de sono. Mas se você tiver com a tua alma cansada, você não consegue, ainda que o teu corpo esteja cansado, mas se você tiver com a tua alma cansada, você não consegue descansar. Você não consegue dormir, porque você está com a alma doente. Você está sofrendo opressão. Jesus está falando: vem a mim, que eu quero dar descanso para a sua alma, eu quero te aliviar. Vamos continuar lendo. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vinde a mim, vós que estáis cansado e oprimido. E eu vos aliviarei. Paulo, ele disse assim, ó: eu trabalhei mais que todos os outros apóstolos. Paulo foi o apóstolo que mais pregou a graça, mas em momento algum ele usou da graça para se acomodar. Em momento algum ele falou assim, ó: Jesus já fez tudo, Jesus é suficiente. De fato, Jesus é suficiente, com certeza, Ele é suficiente. Jesus é suficiente. Ele já fez todas as coisas que diz respeito à obra do meu Espírito, a obra que me alcançou de forma gratuita. Mas existe um reino que Ele estabeleceu quando Ele esteve aqui nessa terra. Por isso Ele disse: eu não vim, lá no primeiro versículo que eu citei, para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ele veio estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Muitas vezes você vai orar o Pai Nosso, você fala assim: Pai Nosso que estás no céu, venha a nós o teu reino, e seja feito conforme a tua vontade. Essa oração, ela está dizendo assim, ó: que o teu reino venha aqui na terra, na minha casa, no meu lar, e que seja feito aqui conforme é a tua vontade, aí no céu. Será? Será que é a vontade dele mesmo, ou é a sua? Será que é a vontade dele mesmo que está sendo estabelecida? Porque o reino de Deus
consiste em justiça, em paz, em alegria. O reino de Deus consiste em justiça, em paz e alegria. Deixa eu achar o texto aqui que eu vou mostrar para você. Romanos 13, 8. Romanos capítulo 13, verso 8. Não é esse texto aqui ainda não, mas eu quero falar desse texto aqui para você entender algo. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. O que é o amor que ele... O que ele está mencionando aqui? O novo mandamento que ele deu. Paulo está falando aqui do novo mandamento que Jesus, ele disse para os discípulos: um novo mandamento eu vos dou, ame uns aos outros como eu vos amei. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. No reino de Deus existe um rei. Reino fala de governo. Todo governo tem alguém que governa. Todo governo tem um rei. E o rei, ele dá ordens. E no reino de Deus existe uma lei. E qual é a lei desse reino? A lei desse reino é: ame uns aos outros como eu vos amei. Então o reino de Deus, quando a Bíblia fala que o reino de Deus consiste, quando a Bíblia fala que o reino de Deus consiste em justiça, eu e você somos chamados como agentes do reino, embaixadores de Cristo aqui na terra. Nós somos chamados a dar para as pessoas aquilo que elas merecem, aquilo que é dela por direito. Porque se o reino de Deus é justiça, justiça significa o quê? A peculiaridade daquilo que é correto, daquilo que é reto. Na sua prática é dar a alguém aquilo que lhe pertence por direito. E o que é, e o que eu devo fazer como agente do reino? Dar para as pessoas aquilo que pertence a ela por direito. E o que pertence a elas? O amor de Deus, que Ele me amou. Eu e você somos chamados a cumprir esse mandamento. Isso é reino. Estamos falando de reino. O reino é você manifestar o reino na terra. E o reino não se manifesta só por palavras. Não se manifesta só por palavras. O reino se manifesta na prática. O reino se manifesta Deus amando as pessoas através de você. Glória a Deus. Você tem que glorificar aí na sua casa, irmão. Você tem que glorificar aí na sua casa, porque Deus, Ele quer te posicionar hoje. Deus, Ele quer te posicionar. Volta lá em João 13:34. Existe uma lei no Novo Testamento. Mas que lei é essa, pastor? Amor. É um novo mandamento. No governo. Se você é uma pessoa que você foi alcançado pela graça, não precisou você amar ninguém. Ele te amou primeiro. Isso é graça. E você recebeu isso de forma gratuita. Favor imerecido. Você recebeu. Mas depois que você recebeu a graça, você foi introduzido em um reino. E agora você precisa fazer o quê? Participante desse reino. Andar nas boas obras. Praticar as boas obras. De que forma? Cumprindo a lei desse reino, a lei desse governo, amando uns aos outros como Ele te amou. Sabe, meu irmão, você hoje conhece o amor de Deus, sabe por quê? Você só conhece o amor de Deus, você só foi convencido do Evangelho, da graça, sabe por quê? Porque alguém foi até você, e esse alguém permitiu Deus te amar através dele. Talvez não foi através de uma cesta básica. Talvez você vai falar assim: mas ninguém trouxe cesta básica para mim. Mas foi numa carência sua. Talvez a pessoa te abraçou
e falou: a tua luta é a minha luta, conta comigo, estamos juntos, eu creio na tua vitória. A pessoa gastou tempo com você, a pessoa abriu mão das vontades dela, dos prazeres dela, dos compromissos dela, dos passeios dela, para te acolher, e você se sentiu amado, e aí você começou a dar ouvido para uma verdade, e essa verdade, ela te libertou, e hoje é o mesmo que você deve fazer. Não adianta você chegar na casa de uma pessoa. Olha, vamos ler o texto, vamos correr o texto, que eu vou chegar lá. Verso 35, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Para que você seja conhecido como discípulo de Cristo, você precisa manifestar o reino de Deus. De que forma? Cumprindo a lei. E como que você cumpre a lei? Amando uns aos outros como Ele te amou, não por palavras. João disse: filhinhos, não amemos por palavra, mas amemos por obras e em verdade. Prática. E se você fizer assim, você será reconhecido, vão te conhecer que você é discípulo de Cristo, por causa do amor que você tem uns pelos outros. 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. O amor não consiste só em palavras, você precisa dar a tua vida pelo teu irmão. Deus, Ele manifesta o reino dEle através de você, quando você dá a tua vida pelo teu irmão. Se você não está disposto a dar a tua vida pelo teu irmão, isso não é o amor que Ele te amou. O amor não consiste nisso. O amor consiste em você se doar. O amor consiste em você morrer, dar a sua vida pelos seus irmãos. 1 João 3,18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obras e em verdade. Tiago capítulo 1, verso 22. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Você não pode ser só ouvinte, porque você tem que cumprir. Se você for só ouvinte, você vai ouvir e vai falar, vai ouvir e vai falar, a sua cabeça vai inchar, como Paulo disse. Que adianta vocês dizerem que tem 10 mil anos em Cristo, mas vocês estão com a cabeça inchada, vocês estão cheios de informação, e vocês só sabem falar, mas vocês não sabem viver, vocês não sabem praticar. Verso 23. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Se você quer contemplar Cristo, você precisa ouvir e praticar. Ouça, receba de bom grado e pratique a palavra de Deus, e Cristo será contemplado. As pessoas vão olhar para você e vai ver Cristo. Você é um espelho posicionado para Cristo, que está refletindo Cristo. É isso que ele está querendo dizer. Mas se você é só ouvinte e não praticante, é como se você estivesse olhando você mesmo pelo espelho. É uma pessoa comum, uma pessoa natural. Ninguém consegue ver nada de diferente em você. Você até fala umas palavras bonitas, mas você é comum. É isso que ele está dizendo. Olha que Tiago vai dizer no verso 15. Perdão, verso 15 não. Tiago capítulo 2, verso 14. 14 e 15 nós vamos ler. Tiago capítulo 2, verso 14. Olha lá. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano? 16. E algum de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Sabe o que ele está dizendo, irmãos? Eu vou esclarecer para você.
O amor não pode ficar só em palavras. A fé, ela tem um caráter. A fé tem uma expressão. A fé te conduz às boas obras. A Bíblia diz que Abraão, no caso esse texto aí está falando justamente disso. Abraão, ele foi justificado pela fé, mas a fé cooperou para as obras. Ou seja, Abraão, ele é o pai da fé, amém? E o que Abraão fez? Ele pegou o seu filho, aquilo que era de mais valor para ele, seu filho Isaac, e ele levou para sacrificar a Deus. Quem olha para essa obra fala: que homem de fé. Será que você teria coragem de pegar o teu filho, o teu único filho, e sacrificar ele? Abraão fez isso, mas Abraão fez isso porque a fé cooperou. A fé, ela tem um caráter, a fé, ela tem uma expressão. A fé te leva a fazer coisas desse tipo que Abraão fez. Tiago está falando assim: se você chegar na casa de alguém e a pessoa tiver necessidade de roupa, vestimento e de comida, que aproveito virá disto. Se você falar para ela: olha, Jesus te ama, Jesus é suficiente, Jesus é amor, Jesus é leve, e você sair de lá, não dá para ela uma roupa, uma veste para ela se aquentar, e um mantimento para ela matar a fome dela. Que aproveito há nisso? Que fé é essa? Que amor é esse? Que evangelho é esse? Eu vou lá, falo, vou embora, a pessoa continua com frio e com fome. Que aproveito há nisso? Vamos continuar lendo. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. As obras manifestam a fé. Fé sem obra é morta. Fé fala de graça, obra fala de reino. Fé mais obras, manifestação do reino de Deus na terra. Fé, graça, obras, reino. Fé mais obras, manifestação do reino de Deus na terra. É isso que o evangelho da graça diz. É isso que o evangelho do reino diz. Agora eu vou ler os textos aqui, porque o meu tempo já está no limite. Você entendeu a graça errado, não use ela para dar desculpas para o seu comodismo. João 5,17. Mas Jesus lhes respondeu: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. João 9,4. Precisamos trabalhar enquanto é dia, para fazer as obras daquele que me enviou, pois está chegando a noite, quando ninguém pode trabalhar. Mateus capítulo 20, verso 26. Não será assim entre vós, antes qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que vos sirva. Será esse o que vos sirva. Aquele que quer se tornar grande no reino, precisa servir. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será vosso servo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, para dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus capítulo 24, verso 46. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar assim fazendo. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele outro, o mau servo, disser no seu coração: meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e beber com os ébrios, virá o seu Senhor daquele servo no dia em que não o espera, numa hora que não sabe, e cortá-lo-á
pelo meio e lhe dará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Sabe o que ele está dizendo? Você sabe o que é ser hipócrita? Hipócrita eram os fariseus. Eles pregavam a palavra, mas eles mesmos não praticavam. Eles colocavam um jugo, um fardo pesado nas costas das pessoas, mas eles não queriam carregar. Isso é hipocrisia. Falar do amor de Deus e não praticar é hipocrisia. Falar do amor de Deus e não manifestar Ele, e não andar nas obras, não praticar as boas obras, isso é hipocrisia. Por isso João fala: filhinhos, não amemos só de palavra, mas em obra e em verdade. A obra, ela afirma aquilo que você prega. Pastor, então não prega mais o Evangelho da Graça? Prega. O Evangelho da Graça é o primeiro capítulo, a boa notícia da graça de Deus, a boa notícia que fomos salvos pela graça. O Evangelho você prega, o Evangelho da Graça você prega para a multidão. Mas uma vez que ele ouviu o Evangelho da Graça, que foi alcançado pela graça, ele precisa agora entender que ele faz parte de um reino e ele precisa manifestar o reino de Deus. Diga um glória a Deus aí para disfarçar pelo menos. Eu falo isso porque tem alguns irmãos aqui, irmão. Aleluia. Deus é maravilhoso, irmãos. 1 Coríntios capítulo 9, verso 16. Olha o que Paulo diz: pois se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, porque me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o Evangelho. Paulo toma o Evangelho como uma obrigação. Que obrigação? Eu sou um agente e eu preciso manifestar. Eu preciso manifestar. Paulo pregou a graça porque ele foi pregar para um povo fora de Israel. Ele foi pregar para um povo gentil. Ele foi pregar para os romanos. Ele foi pregar para os gregos. E ele precisava pregar a graça. Ele precisava pregar a graça porque as pessoas precisavam ser alcançadas. Só que Paulo, ele pregava a graça, mas ele praticava o reino através da sua maneira de viver, através da sua forma de se entregar por aquilo. Ele trazia no seu corpo a marca. 17, verso 17: se pois o faço de vontade própria, tenho recompensa, mas se não é de vontade própria, estou apenas incumbido de uma mordomia. Observe, aquele que recebeu a graça trabalha mais do que aqueles que ainda não recebeu, ou tiveram revelação da graça. Se você de fato recebeu a graça de Deus, na sua forma completa, o seu evangelho pleno, você precisa trabalhar mais do que de quem está na lei. Porque Paulo trabalhou mais do que Pedro, Paulo trabalhou mais do que Tiago, Paulo trabalhou mais do que João, Paulo trabalhou mais do que os outros apóstolos. Ele era o pregador da graça. Você precisa, se você recebeu a graça, você vai trabalhar mais do que todas as pessoas que ainda não tiveram a revelação da graça. Exemplo, 1 Coríntios capítulo 15, verso 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Amados, façamos a obra enquanto é dia, porque a noite vem, enquanto ninguém pode mais trabalhar. Paulo trabalhou no descanso de sua alma, sabendo da certeza de sua vocação. Ele não confundiu descanso com não fazer nada. Tanto é que ele mesmo disse: trago em meu corpo as marcas de Cristo. Paulo tinha cicatrizes pelo corpo, por causa da pregação do Evangelho. Você foi chamado da graça. Você foi chamado pela graça. Você foi chamado também para o reino. Chamado da graça não me custa nada. Mateus 11, 28, nós já lemos: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 16, 24, é o chamado do reino. O chamado do reino me custa tudo. O chamado do reino é uma vida de sacrifício.
O chamado do reino é uma vida sacrificial. O chamado da graça não me custa nada, mas o chamado do reino me custa tudo. O reino de Deus é uma vida de sacrifício. O teu corpo é um corpo vivo, é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Teu corpo é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é reino. O reino é sacrifício. Olha o que diz Mateus. Vamos lá no Mateus. Coloca Mateus 11, 28. E nós vamos fazer uma comparação aqui sobre algo, sobre graça e reino nas palavras de Jesus. Mateus 11, 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Graça. Mateus 16, 24. Ir a Jesus, você recebe graça. Agora, ir após a Jesus, você precisa renunciar. Ir até Jesus é graça. Quando eu vou até Jesus, eu me deparo com o Cordeiro. E qual é o papel do Cordeiro? Substituição. Ele toma o meu lugar de culpado e me dá o teu lugar de justo. Graça de Deus, favor imerecido. Isso é graça. Agora, ir após Jesus é reino. E o reino, ele é rei. O rei dá ordens. Ir até o Cordeiro, graça. Mas agora, ir após Jesus é reino. Reino, ele já se manifesta a você como rei. Porque agora você é participante de um reino, que é governado por um rei. E olha o que ele diz. Então disse Jesus aos seus discípulos. Observe que ele disse para discípulo. Uma das coisas que acontece equívoco sobre graça e reino é que as pessoas, por não compreenderem o evangelho na sua plenitude, elas não entendem que o evangelho da graça é para a multidão, é para aquele que ainda não foi alcançado. Mas o evangelho do reino é para discípulo. Se você misturar, você vai se equivocar na sua interpretação. Jesus disse, então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Então o reino fala de renúncia. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Vir até Jesus, graça. Ir após Jesus, reino, esforço, obras, praticar obras, as boas obras. Na graça, Cristo é o Cordeiro que te substitui. No reino, Ele é o Rei que governa e que dá ordens. Você que é discípulo, se você que está assistindo a live, você ainda não foi alcançado pela graça, por meio da fé. Você precisa crer, precisa confessar Jesus como Senhor. Romanos capítulo 10, verso 9. Romanos capítulo 10, verso 9. Rapidamente. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Isso é graça. Se em teu coração, se com a tua boca você confessar o Senhor Jesus, em teu coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você está salvo. Isso é o evangelho da graça. Se você ainda não fez essa confissão de fé, se você ainda não aceitou Jesus como Senhor, eu te convido essa noite a você a confessar Jesus como Senhor da sua vida, receber a graça de Deus. E uma vez que você recebeu a graça de Deus, eu te convido a entrar no reino de Deus. Embora a graça te coloca no reino de Deus, eu te convido a cumprir agora a jornada, a carreira que te é proposta, que é cumprir a lei desse governo. Manifestar o reino de Deus aqui nessa terra. O que é o reino de Deus? Justiça, paz e alegria. Todos os dias você pode ter as suas contas em dias. Suponha que você pagou todas as suas contas, não deve para ninguém. A Bíblia diz que todo dia você acorda em dívida. Todo dia você precisa levar o amor de Deus para as pessoas. Você está em dívida, a Bíblia diz, com o amor, com que Ele te amou. E não é com palavra, é na prática, é manifestando o reino de Deus. Todos os dias Deus vai colocar pessoas no teu caminho. Sabe para quê? Para que Ele possa amar essa pessoa através de você. Deus é amor.
O seu reino é amor. É por isso que a lei é: ame o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o único mandamento. Se você cumprir, você cumpriu toda a lei. Esse é o evangelho do reino. Se você ainda não confessou Jesus como Senhor, receba a graça. Mas você que já aceitou Jesus como Senhor, eu falo com você como a discípulo. Se posicione hoje. Seja embaixador de Cristo aqui na terra, como a Bíblia diz. Diga assim, ó: Cristo vive em mim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Não vivo mais eu. Eu anotei uma coisa aqui que eu precisava falar, mas eu me perdi tudo aqui agora. Queria achar isso. Isso era muito importante para você. Aqui, ó. O que é a graça? É a vida de Cristo em mim, me levando a viver uma vida que agrada o Pai. Paulo disse: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo veio morar dentro de você, e pelo poder do Espírito Santo, Ele vai levar você a ter uma vida onde você vai praticar as boas obras, e você vai agradar o Pai. Aleluia. Feche os seus olhos que eu quero fazer uma oração por você. Coloque a mão no teu coração. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar, Senhor meu Deus, nessa noite, sobre a vida deste irmão, dessa irmã que nos ouve. Eu quero declarar, Pai, que a partir de hoje, inicia-se um novo tempo. A partir de hoje, este teu discípulo, que talvez estava sendo enganado por um evangelho que veio tirar dele o reino de Deus, que veio tirar dele o propósito pelo qual ele foi alcançado, o propósito pelo qual ele foi eleito, o propósito pelo qual ele foi redimido, o propósito pelo qual ele foi adotado. Que os olhos dele venham a ser abertos, que eles venham ser libertos desse evangelho que se prega por aí, que leva as pessoas à libertinagem, que leva as pessoas a ter a síndrome dos Gálatas, que foram libertos da ordenança judaica, da lei, mas que foram para o extremo, que eles possam, Senhor meu Deus, ter os olhos abertos e a compreensão do evangelho pleno, e cumprir o propósito, que é manifestar o teu reino aqui na terra, por meio da fé e das obras. Que a fé e as obras venham andar junto. A graça e o reino venham ser manifestados por meio da vida deste irmão e dessa irmã. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Abra tua mão na forma de receber. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida, não só agora, mas para todo sempre. E todos digam amém. Deus abençoe.